grita bem forte, que sua outra face não pode dar. Que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar. A sua luta não é de hoje, um desafio a cada momento. Suas conquistas são importantes, não se permite nenhum fechamento, seja no campo ou na cidade, é fundamental a sua presença, seu grito ecoa em toda parte, seu dinamismo faz a diferença. Grita, mulher, grita bem forte, que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. Marcam presença nesta caminhada, grandes mulheres, as ancestrais, Ana e Ruth, Judite e Agar, Dina e Esther, Rebeca e Tamar, presentes também em nossa jornada. Lídia e Priscila, Júlia e Maria, Joana e Isabel e Madalena, com a boa notícia de vida e alegria. Grita, mulher, grita bem forte, que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. Venham também as afro-ameríndias, de sua luta fazemos memória. Dandara, Anastácia e Constância de Angola, mulheres guerreiras presentes na história. Vida e palavra, sonho e esperança, reza e luta, organização. Mulher presente, mulher companheira, segue sua luta por libertação. Grita, mulher, grita bem forte, que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. Se não precisássemos gritar, né? Mas às vezes é necessário, né? Então a Fatinha traz esse refrão, né? Porque se faz presente, porque o estado do Espírito Santo, infelizmente, tem esse nome de Espírito Santo, mas tem altíssimos índices de feminicídio. Então, grita mulher, grita bem forte, pois a sua face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar. Trago também uma canção que eu gravei no meu primeiro trabalho mais assim profissional, né? Antes do trabalho mais oficial, eu tive um trabalho de demonstração, mas eu tive a alegria de, na ajuda e companhia e irmandade de companheiros e companheiras aqui do Espírito Santo, nós tivemos a alegria de gravar esse trabalho com muito carinho e aí gravar uma canção que foi composta pelo Acioli Neto e foi gravada pelo nosso saudoso músico Gessé. E a música se chama Paraíso das Hienas, uma canção que está no álbum do Gessé, mas uma canção que se faz muito atual, e nós tivemos essa alegria de gravar. Não foi fácil, né, gravar uma canção do Gessé que já havia partido, tudo isso foi muito trabalhoso, mas
a gente vê que é uma canção que é um tesouro da humanidade. Paraíso das Hienas. Abençoai as hienas, principalmente as morenas, tricampeãs mundiais. Pois desse lado do muro, o jogo é tão duro, meu pai, que só ter piedade de nós não vale a pena. Que só ter piedade de nós não vale a pena. Que só ter piedade de nós não vale a pena. Coração não voga quando não há vaga. Coração não roga quando só há raiva e a roupa do corpo 3 vezes ao dia. Novena não paga ao homem da venda, não adianta nada, não enche barriga, subir de joelhos as escadarias. Abençoai as hienas, principalmente as da Silva, campeãs de carnavais. Pois desse lado do beco, o olhar é tão seco, meu pai, que só ter piedade de nós não vale a pena. Que só ter piedade de nós não vale a pena. Que só ter piedade de nós não vale a pena. Quando a Cioli Neto compôs essa canção, fez recordação à ocasião em que o Brasil foi campeão da Copa no México, e aí, tricampeão, as hienas, abençoai as hienas tricampeãs mundiais. Então, faz recordação a essa agenda lá da década de 70, e já são alguns anos que se vão, né, 50 anos, mas canções como essa, assim como projetos que são milenares, projetos que não envelhecem, né? Então, nós temos projetos que são centenários e canções que têm tantos anos, mas que se fazem luzes no nosso tempo, pois nós vivemos mais do que nunca tempos em que o povo brasileiro, como hienas, ri, acha graça em momentos de tantos retrocessos, e quantas vezes estamos ficando com as migalhas, e quantas lutas temos por fazer, mas sem perder a esperança, né? Sem perder essa esperança comprometida à luz de Paulo Freire, nessa agenda centenário de nascimento de Paulo Freire. Então, aqui no Espírito Santo, a gente canta e também esperanceia junto com vocês. Vou sair por aí para buscar a esperança, vou sair por aí para encontrar a esperança, vamos sair por aí acendendo a esperança, vamos sair por aí, vou sair por aí para buscar a esperança, vou sair por aí para encontrar a esperança, vou sair por aí acendendo a esperança, vou sair por aí, vou sair por aí. Essa canção também está no álbum Cantos do Meu Canto, é uma canção de um poeta capixaba que eu tive a alegria de gravar também nesse trabalho, Cantos do Meu Canto. É uma canção que tem a letra do nosso querido capixaba Cláudio Vereza, que alguns de vocês certamente conhecem, e uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que precisa muito de boas energias, viu, gente? Porque ele está vivendo tempos assim, pessoais, desafiadores, ainda nessa pandemia.
Então, a gente já pede as boas energias pelo nosso querido Cláudio. E aí eu tive a alegria de gravar essa música tem o poema dele e a melodia do violonista Ebenezer Martins, que é de Itabira, Minas Gerais, e que musicou esse poema do Cláudio Vereza, e eu tive a alegria de cantar. Se chama Luzir, Esperançar. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Parabéns. Muito bom ter... Raquel, receba nossos aplausos aí, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Se você quiser continuar conosco, eu acabei de falar agora com o monge Marcelo Barros, ele acabou de mandar uma mensagem que eu preciso mandar o link para ele, eu tinha mandado, mas vou mandar de novo. Ele está entrando aqui dentro de 1 minutinho, tá bom? Tá joia, Ronaldo. Obrigada. Tá joia. Muito obrigado, Raquel. Obrigado. Então, vamos... Bom, então, esse é um encontro, acho que entraram algumas pessoas, né? Ô, Marcelo, acabei de mandar o link aí. E... Tá bom, mandei. E entraram algumas pessoas, e eu gostaria de falar assim que o nosso grupo é um grupo formado aqui no ABC Paulista, né? E a gente já tem alguns anos de caminhada. A gente agrupa pessoas de vários movimentos sociais, várias pastorais aqui da região, e a gente costuma ter um trabalho. A gente optou por, nessa época de pandemia, estar fazendo os nossos encontros mensalmente, né? E hoje o nosso tema aí é de uma fé ritual a uma fé profética, né? Então a gente optou por esse trabalho, a proposta desse tema, de chamar o Marcelo Barros para esse encontro nosso, ele já vem de uma caminhada da discussão que a gente vem tendo dos últimos meses, dos nossos encontros que a gente discutiu um pouco sobre ecumenismo, sobre a importância de uma fé de fato encarnada, uma fé libertadora. A gente já vem nessa caminhada, e esse encontro é um pouco para alimentar um pouquinho essa discussão, esse espírito que a gente está tão necessário nesses momentos, né? Nesse momento que a gente está passando, tão difícil de Brasil, com tanta dificuldade, com tantas mortes na Covid, com tantas violências das mais diversas contra as mulheres, contra os negros, violências que não são de hoje, que já vêm de muitos de séculos, né? Que a gente vem, mas hoje a gente vem sofrendo porque a gente vinha de um tempo que a gente estava imaginando que a gente estava num processo de mudança, de melhoria, e a gente teve um retrocesso muito grande. Mas, como diria Paulo Freire, né, precisamos esperançar e alimentar a nossa fé, uma fé encarnada, uma fé que tem os pés no chão, tem a mente e cada ao coração, né? E ao coração do nosso povo. Então, eu não sei se... Acho que o monge Marcelo Barros já está conectado. Robson. O Marcelo já está conosco aí, vamos receber aí o nosso querido monge Marcelo Barros. Marcelo, o Robson deve ter pego a apresentação que o Robson fez do nosso grupo aqui, que é do ABC Paulista, mas nós estamos aqui com pessoas de outras localidades. Tem o nosso amigo que está nos assistindo lá do Araguaia, de São Félix do Araguaia. Tem o pessoal do grupo do CEBI, Marcelo. Estávamos reunidos agora há pouco estudando a Carta de Gálatas.
certo? Então, fizemos uma reunião, o pessoal lá de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, está aqui algumas pessoas, saudar aqui o Renan também, tempo que eu não vi o Renan. Então, é uma honra enorme, o Marcelo, estar contigo aqui dessa data de hoje, contigo e com a Raquel. A Raquel, que você já conhece de tantas reuniões nossas lá da Nacional, a Raquel já fez umas canções aqui para a gente, agradecemos muito a presença dela e queremos te passar a palavra com o nosso abraço mais fraterno possível. Receba o nosso carinho e o nosso amor. Você que passou aí por essa dificuldade toda. Pessoal, o Marcelo Barros, eu fiquei de apresentá-lo aqui, e eu vou tentar fazer rapidamente. Então, eu tinha preparado várias coisas para te apresentar, Marcelo, mas eu vou ficar com um texto aqui que é da Wikipédia, aqui, que fala aqui o seguinte: é um dos 3 latinos-americanos membros da Comissão Teológica da Associação Ecumênica dos Teólogos do Terceiro Mundo, que reúne teólogos da América Latina, África, Ásia e ainda maiorias negras indígenas da América do Norte. Atualmente desenvolve uma pesquisa teológica sobre a relação do cristianismo com as religiões negras e indígenas e coordena uma coleção sobre a teologia do pluralismo religioso e cristianismo aberto a outras culturas e regiões. No âmbito da teologia da libertação, desenvolveu o ramo próprio, a teologia da terra. O texto segue, cumprido, mas eu acho que o pessoal não quer me ouvir, o pessoal quer te ouvir, mestre. Receba o nosso abraço, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado, Robson. Uma alegria muito grande estar com vocês, com Raquel Passos, com todos e todas que estão aqui. Eu estou vendo alguns aqui distingo alguns, outros não consigo distinguir muito. Me desculpem ter chegado um pouquinho atrasado. Acabei de ter o que a gente chama de ágape ecumênico do grupo da partilha e não sei por que confundi o encontro deste domingo com o do próximo, e o do próximo é às 20 horas. Então, na minha cabeça, era 20 horas, eu estava muito tranquilo. Então, quando o Ronaldo me telefona e diz: é agora, estamos entrando. Então, muito obrigado pela acolhida, pela alegria de estar com vocês. E eu me sinto falando de um tema, essa história de passar de uma religião ritual para uma fé profética, que tem um problema que é o seguinte: de certa forma, a gente pode ter dificuldade de formular isso, de colocar em conceitos claros. Mas, de fato, eu sei que vocês, eu vou usar a palavra nós, já vivemos isso. Se vocês estão aqui, se estão ligados ao CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, que procura fazer uma leitura da Bíblia ligada à vida, se vocês, como eu sei, por exemplo, que a Lourdes Alvarez, que está aqui, foi muitos anos e está participando, né, profundamente da coordenação da Rede Celebra, ligação da celebração com a vida, da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, tem vários que estão aqui, ou da coordenação local, regional, ou até da nacional. Então, tudo isso já expressa um movimento que a gente chama de profético. O que é que determina a fé profética? O que é que significa que a gente passar de uma religião ritual para uma fé profética? Se eu estivesse numa sala junto com vocês, eu faria essa pergunta. E eu gostaria que a gente tivesse um momentinho em que cada um pudesse pensar isso. Qual é a diferença? O que é que faz uma religião ritual, cultual, predominantemente, e o que é que significa uma fé profética? Interessante,
Porque se a gente escuta sobre isso, a tradição judaica, eu tenho aqui a definição de um rabino que diz de uma maneira muito clara isso que eu estou querendo contar para vocês. Eu coloquei até essa palavra dele no prefácio, na apresentação do livro Diálogos com Amor. Ele diz assim: os judeus não cultuam o Criador. Uma coisa muito estranha, né? Muito estranha porque todo sábado tem, na sexta-noite, o culto da sinagoga. Agora estão acabando de festejar a festa das tendas, Sucote, em todo o mundo, no Brasil também. Como é que não cultua o Salvador? É o rabino Daniel Indet, que diz assim: os judeus não cultuam o Salvador. Ele é perfeito, completo e, portanto, não tem necessidade de culto. Não é narcisista que gosta de ser cultuado. Toda a nossa relação com Deus tem foco em nós mesmos. Como exemplo, temos o verbo lechit palel, orar em hebraico, que utiliza uma estrutura gramatical de verbo reflexivo, indicando assim que quando nós oramos, não oramos porque Deus precisa desse ato humano, e sim porque orar cumpre uma função de reflexão e de autocorreção de postura pessoal frente a Deus. É como se a gente não orasse a Deus, a gente orasse. É quase como ele diz que é um verbo reflexivo. Verbo reflexivo é quando eu coloco eu me chamo, tu. É sempre reflexivo. Então, é como se a gente dissesse: nós nos oramos para nós mesmos. E, é claro, isso é um sentido, é um aspecto. Mas se vocês abrem a Bíblia, no livro dos Salmos, e vocês começam o livro dos Salmos, o primeiro salmo é: feliz a pessoa que segue a lei do Senhor. A gente esperava uma oração dizendo: ó Deus, tu, e não tem. O primeiro salmo do livro dos Salmos, ele é uma palavra para dizer: você é feliz, você é bem-aventurado ou bem-aventurada se você cumpre a lei da justiça. E todos os profetas da Bíblia têm essa convicção. A relação com Deus não é para que eu fique eu e Deus, Deus e eu, ou nem nós e Deus e nós, mas é para que, ouvindo a palavra dele, eu cumpra o projeto dele, o programa que ele tem para o mundo, aquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. Então, o que é a fé profética? A fé profética é uma fé em que, quanto mais eu entro na intimidade de Deus, mais eu me torno responsável pelo mundo, pela vida, pelas relações humanas, principalmente pela questão da justiça e do direito. O profeta Jeremias, no capítulo 23, diz: o nome de Javé é justiça. É o nome de Deus, do Deus da Bíblia. Então, o que é que a gente tem hoje em dia, gente? A gente tem, primeiro, nós herdamos uma religião que se institucionalizou e, ao se institucionalizar, se tornou quase como que representante do poder. Se eu sou luterano, eu venho de uma tradição em que a igreja luterana era a igreja oficial da Alemanha. A igreja episcopal anglicana é anglicana porque a própria
chefe, digamos assim, simbólica da Igreja Anglicana é a Rainha da Inglaterra. Mas e a Igreja Católica Apostólica Romana? Desde o século IV, os presbíteros são chamados de sacerdotes, antes não eram. Os bispos são chamados de episcopos, que são títulos da antiga religião romana. E quando você hoje, no domingo, participou de uma missa qualquer, você viu o padre com aquela roupa que é uma estola, né? Uma coisa que ele coloca no pescoço, né? E pende dos dois lados. Era o que caracterizava os cônsules romanos. E você tem isso hoje em todas as igrejas católicas. Significa o quê? Que a igreja se identifica com o poder, identifica o sagrado, o poder divino, com o poder social e político. Então, quando o Robson falou é preciso passar de uma fé ritual para uma fé profética, é preciso largar isso, é preciso fazer um salto. Porque se você ficar nisto, você está continuando um caminho que foi o dos frades que chegaram aqui nas caravelas de Cabral. Você está continuando o caminho de uma igreja católica que recebeu, em 1454, do Papa Nicolau V, uma carta ao rei de Portugal, dando a ele o poder de explorar as terras conquistadas e escravizar os negros e índios que não se converterem ao cristianismo. Nós temos esse documento até hoje. Então, não existe uma religião que não é profética e, ao mesmo tempo, é amorosa e santa. Não há. Ou ela é profética, quer dizer, ela é uma palavra de Deus para mudar o mundo, ou ela é conivente com o mundo que está aí. E isso é o que, em termos de política atual, é mais claro. Por exemplo, como é que vocês me explicam que nas eleições de 2018 a maioria dos ateus votou pela democracia? Votou no segundo turno, não vou dizer pelo PT, porque era uma coligação de partidos, né, no segundo turno. Não era mais o PT. E a maioria dos religiosos, especialmente protestantes de todas as igrejas e católicos, votaram pela extrema-direita. Em nome de Deus, como é que isso se explica? Como é que a gente pode compreender que até hoje em dia há padres, e não são poucos, que fazem lives ao lado de armas? Outro dia apareceu um padre abençoando armas e chamando as armas de instrumento. Padres, e eu estou falando de padres, mas tem pastores, tem religiosas, tem religiosos, tem grupos leigos. Existe um centro Dom Bosco em todo o Brasil que foi contra a campanha da Fraternidade Ecumênica, que diz que a CNBB é comunista. Então, gente, não há possibilidade de neutralidade. Se a gente não tomar a decisão de uma postura profética, nós estamos tomando uma postura antiprofética. Por si mesmo. Nós estamos sendo coniventes com a crueldade, com a desumanidade, com 19 milhões de pessoas que estão na beira da fome no Brasil. Nós estamos sendo injustos
com as milhões de pessoas que estão sofrendo, sem falar nos mortos da Covid. Então, é muito importante como é que eu faço isso em nome da fé, pela fé, e até como caminho de espiritualidade. Esse é o desafio. Qual é a minha experiência atual? É que, por exemplo, o Papa Francisco fala em ecologia integral. E como o Papa falou, as paróquias, dioceses, dizem ecologia integral e agora nós estamos no tempo da criação. Mas se você for ver, para a maioria dos católicos, essa história de ecologia integral, ou de campanha da fraternidade, ou de grito dos excluídos, ou de movimento fé e política, se vocês quiserem, é como uma espécie de cereja no bolo. Vocês conhecem a cereja no bolo? Você faz o bolo, e quando tudo já está certo, já está definido, o bolo, se é bolo de chocolate ou é bolo disso ou daquilo, já fez o bolo já está assado, já está tranquilo, já está resolvido. Aí você vem em cima, faz uns enfeitezinhos e coloca uma cereja. É um apêndice, é um elemento acidental, é algo de fora que é agregado, não é o núcleo, não é a massa, não é a estrutura mesma do bolo. E do mesmo, então, e aí significa o quê? Que vai sempre ter uma dualidade, vai sempre ter uma separação. Vocês são os católicos sociais, os católicos meio de esquerda, que gostam dessas coisas, né? Agora, nós somos os católicos mesmos. E a igreja faz isso, gente, até na conceituação de pastoral. Todas as dioceses, a própria CNBB, tem as pastorais da igreja e as pastorais sociais. Aí a pergunta é assim, existe alguma pastoral que não é social, vocês conhecem? Qual é a pastoral que não é social? Se ela é pastoral, ela é o trabalho do pastor. Qual é o trabalho do pastor ou da pastora? É cuidar. É cuidar das ovelhas, diz Jesus no Evangelho. Então, por essência, por definição, toda pastoral teria que ser pastoral social. E por que então faz essa distinção? Por que então faz essa divisão? E na maioria das paróquias, chega lá e pergunta quantas pastorais vocês têm aqui. Ele vai dizer, eu tenho a pastoral do batismo, pastoral da catequese, pastoral da crisma, pastoral da Eucaristia, pastoral do dízimo. E aí vem a pastoral da família, e aí ele diz, aí, quando a gente tem tempo, tem alguém aqui que a gente entregou a pastoral aí, e aí são pastorais sociais. Geralmente entrega uma pequena equipe para a equipe substituir a paróquia. Não é para representar, não é para ajudar, estimular que toda a igreja faça aquele trabalho. Não. Vocês são os encarregados de fazer isso. Façam em nome da gente e a gente fica contente. Qual é o problema para nós, para mim e para vocês, se eu disser para vocês, Ronaldo, você é um profeta? E você tem que viver a fé profética porque Deus te chamou para ser profeta e fez de você um profeta. Sabe o que o Ronaldo vai me responder? Naturalmente, quem sou eu? Profeta é Pedro Casaldáliga, é Dom Tomás Balduino, é Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes. Se você quiser, a gente está nessa relação de gêneros, então vamos dizer a doutora Zilda Arnes, a Madre Paulina, a Santa Dulce dos pobres, essas são profetas, são profetisas. Mas eu... E aí, o que é que eu respondo para ele? Você está idealizando a profecia.
E quando você idealiza a profecia, o que é que acontece? Você coloca a profecia num patamar tão alto, tão perfeito, tão heróico, que como eu não sou herói, eu não sou profeta. Então, nós estamos terminando hoje o mês da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, na Igreja Católica. E este mês da Bíblia teve como tema Carta aos Gálatas. E a Carta aos Gálatas ela se cumpre no capítulo 5º por uma palavra de Paulo. Foi para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Capítulo 5, versículo 13, da Carta aos Gálatas. Significa o quê? Que toda a finalidade da revelação divina, o conteúdo da salvação é a libertação. Que, como diziam os bispos em Medellín, é libertação integral. Não é libertação só, nem social, nem somente econômica, nem somente política, nem também somente psicológica. Eu sou psicólogo ou eu sou um padre espiritualista, eu vou fazer com vocês uma missa da libertação. E aí todo mundo vai fechar os olhos, vai se sentir muito livre e vai libertar-se de todas as energias negativas. Não é só isso, não. É a libertação, diziam os bispos em Medellín, de cada pessoa humana por inteiro, em todas as suas dimensões de vida, e libertação de toda a humanidade. Toda a humanidade, todo ser humano. Hoje, o Papa Francisco, já faz alguns anos, desde 2015, eu acho, que ele transformou o último domingo de setembro, além de ser o domingo da Bíblia, em Dia Mundial das Pessoas Refugiadas, migrantes e refugiados. E ele, cada ano, manda uma mensagem. E na mensagem deste domingo agora, de hoje, ele escolheu como tema ampliar o nós. Por quê? Porque, normalmente, se eu perguntar, Robson, quem é nós? O Robson diz, olha, tem um nós que é a minha família, aqui em casa, somos nós aqui de casa. Tem um nós que é o nosso grupo, Fé e Política. Tem um nós que somos nós católicos. Se você quiser ampliar, nós cristãos de todas as igrejas. Nós democratas, nós brasileiros. Mas sempre tendo. Quando a gente define o nós, é sempre em oposição a outros, né, que não são nós. E aí o Papa está dizendo, nós só somos discípulos e discípulos de Jesus quando nós ampliamos o nós de modo que não tenha mais outro. Vocês sabem que o evangelho desse domingo, que a igreja lê, começa pelo apóstolo querido de Jesus, que a tradição cristã chama de o discípulo amado, João Evangelista, dizendo para Jesus, tem um homem aí que está expulsando demônios, quer dizer, está tirando energia ruim das pessoas, em teu nome nós proibimos, que ele não é do grupo da gente. E Jesus diz, não proíbam de jeito nenhum. E essa palavra de Jesus é isso que o Papa falou. Tem que estender o nós, tem que ampliar, o nós tem que caber todo mundo dentro. Então, gente, é isso que é sair da fé ritual para a fé profética. Aí a Raquel, que gosta tanto de liturgia, faz umas celebrações lindas, ou a Lourdes Alvarez, que participa da coordenação da Rede Celebra, podiam me perguntar o que você está com isso dizendo, que a gente tem que sair desse negócio de liturgia, não ter mais culto e agora viver um cristianismo só social? E a minha resposta é não, porque a liturgia nossa tem que ser profética. Ela tem que integrar esse elemento. Então, quando eu digo sair de uma religião ritual, eu estou dizendo sair de uma religião em que o rito defina a religião. Em que o rito seja, por exemplo, eu digo isso com todo respeito, né? Nas tradições afro, a gente chama de culto dos orixás. É o nome da religião, culto dos orixás. É claro que ela tem uma espiritualidade, inclusive uma dimensão profética. Mas nós estamos falando agora do cristianismo. E o cristianismo não é o culto de.
de nada. O cristianismo é Jesus foi profeta, ele não foi sacerdote. Em nenhum momento no Evangelho Jesus faz nenhuma celebração ritual. Quando os discípulos pedem para orar, ele ensina uma oração social, Pai Nosso, pedindo pão nosso, como dizia o Pedro Casaldáliga. Então, e quando ele celebra a ceia com os discípulos, ele faz da ceia sacramento da partilha no mundo, portanto, uma profecia. Portanto, toda celebração, o batismo é uma profecia, a Eucaristia deveria ser uma profecia. Infelizmente, as missas que eu conheço são muito pouco proféticas, mas deveria ser. E todos os sacramentos, todos, eles partem dessa dimensão de um Deus que envia, e que envia por amor, no amor, e que se o sacramento é como um beijo que você dá, que só tem sentido se o beijo for ato de amor. Senão ele é um beijo de político que quer ganhar a eleição. Ele deixa de ser sacramento. Então, gente, eu não quero ficar fazendo discurso para vocês, eu quis fazer essa palavra como uma provocação para a gente conversar agora. Será que fui claro? Muito bom, Marcelo. Muito bom. Bom, pessoal, agora acho que a proposta é a gente fazer uma conversa mesmo, né? Um bate-papo. Então, eu vou abrir... a gente está abrindo aí perguntas no chat. Quem quiser fazer uma pergunta para o Marcelo, escreva no chat. E eu, para iniciar essas perguntas, eu gostaria de perguntar o seguinte para o Marcelo. Como que a gente pode... a profecia, ela demanda energia da gente, esforço, e ela passa um pouquinho pelos atritos, né? Não é um atrito, né? Pelos conflitos, né? E por perseguição, né? Eventualmente a gente é perseguido por dizer a verdade, por se posicionar a verdade. E como que a gente divide isso dentro do ambiente que a gente tem religioso, com tantas pessoas que não conseguem compartilhar, né, com essa visão? E como que a gente pode fazer isso de uma maneira amorosa, né, não de uma maneira impositiva? Está no mudo, Marcelo. Eu proponho a gente escutar 3 questões, 3 pessoas, e aí eu dar uma resposta para não ficar assim, senão fica meio... vai muito lento, né? Uhum. Vamos falar disso. Por exemplo, o Robson propôs uma coisa aqui. Se tiver gente que tem alguma colocação a fazer na mesma linha, ou alguma pergunta dentro do mesmo enfoque, é bom. Se não tiver e outra pessoa quer trazer outra questão totalmente diferente, pode também, não estou dizendo não faça. Mas vamos primeiro ouvir se isso que o Robson falou, quer dizer, como é que a gente realiza a profecia em uma igreja heterogênea, desigual, no meio de conflitos. Se alguém quiser continuar essa conversa. Hoje. Escutar 3, aí eu tento responder alguma coisa. Marcelo, que é o Chico de São Félix do Araguaia. Você começou a sua fala dizendo da questão dessa divergência de uma igreja que votou numa proposta da extrema-direita para o Brasil. A gente fica se perguntando, essas pessoas, dentro delas havia esse espírito que a gente não conhecia, ou isso é fruto de uma nova realidade? Eu fico aqui me perguntando, isso é fruto de uma nova realidade ou isso já existia dentro do contexto dessas pessoas e a gente não conhecia?
Obrigado, Chico. Vamos para a terceira questão. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Eu ia fazer. Eu coloquei no chat. Você já fez aqui também no chat. Eu vou tentar formular escrito aqui também. Tá, ok. Deixa eu ver, tem no chat. Ó, eu vou ler a pergunta da Aline, né? Como lidar com o contraditório, principalmente em locais e situações onde não temos a necessária confiança para sermos nós mesmos? Eu vou responder E, Marcelo, essas... Marcelo, Diga. só mais uma. Como do Zé Moreira, tá? Como ampliar a nós sem submeter, acho que sem submeter a outros, sem submeter outros aos nossos parâmetros, né? Como ampliar o nós sem submeter os outros o nosso parâmetro. Certo. Então, gente, a pergunta do Robson ela é importante porque a profecia, se a gente olha a Bíblia, porque o parâmetro que a gente tem é o da Bíblia e é o de Jesus. Quase para nós seria como que um modelo, né? Embora a gente tenha profecias também de hoje, na igreja e fora da igreja. Mas o que a gente descobre é que os profetas eles foram marginais, sempre foram marginais. Havia profetas de corte, profetas do palácio, profetas do poder, mas são os menos importantes, os que não levaram a profecia para frente. E, geralmente, quando eles começam pelo palácio, a um momento qualquer, há uma quebra, uma ruptura. O Isaías foi chamado no templo, mas todo o final de Isaías já é contra o templo. Já é, inclusive, antirritual. Se vocês abrirem o profeta Isaías, o primeiro capítulo eu tenho horror das vossas festas, eu não aguento a fumaça dos vossos sacrifícios, eu quero a justiça. O profeta Oséias, eu quero a misericórdia e não sacrifício, que é, portanto, não a liturgia. Então, mas não era, jamais foi nem uma coisa que todos aceitavam e nem algo da maioria. Não era também algo da maioria. O quê? A profecia sempre foi minoritária. Dom Helder Câmara diz são as minorias abraâmicas. O que é minoria abraâmica? É uma pequena minoria que tem uma fecundidade, mas é minoria, muito pequena. Agora, como fazer essa história dos conflitos? Não há uma receita, não há uma, digamos, faça isso assim, 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 mas, primeiro, quanto mais a gente hoje em dia aprofunda isso, quanto mais a gente descobre que a profecia atual tem que ser comunitária, mesmo que sejam pequenos grupos. Ela não pode ser personalista, ela não pode ser eu, né? Se a gente quiser olhar os grandes profetas que nós tivemos, todos eles tinham uma ancoração, eles se ancoravam, né, no grupo, na comunidade, na equipe, de uma maneira muito profunda. Eu sempre fiquei espantado como Dom Helder Câmara, eu trabalhei com ele 9 anos. Já no Rio de Janeiro, não, eu trabalhei no Recife, ele já era arcebispo. Mas no Rio de Janeiro, eles tinham um grupo de leigos
E aí, quando ele chegou no Recife, eu me espantei com isso, porque ele consultava o pessoal para qualquer coisa. Às vezes, um sermão que ele ia fazer em algum lugar, uma homilia, uma palestra, ele passava o texto antes para toda a equipe dele poder dizer: acrescente isso, tire aquilo, etc. Homens como Luiz Alberto Gomes de Souza, Marina Bandeira, vários outros que assessoravam Dom Helder naquela época. Então, penso que essa força da equipe, força da comunidade, ela relativiza a força do conflito em mim, embora sempre tenha um peso. O Chico está em São Félix nos últimos anos, já faz muito tempo, mas eu não sei se ele lembra do Pedro voltando deprimido do Casaldáliga. O governador já tinha rompido com o Jair Bolsonaro. Apesar de tudo, não rompeu por causa da pandemia. Ficou o vice. O vice. Pessoal, está vazando o microfone de alguém. Por favor, se puderem fechar o microfone. Eu estava dizendo que nos anos 80, eu me lembro muito do Pedro, várias vezes, ir para uma reunião da CNBB regional. Eu sou pedagoga e sou teóloga, e eu trabalho você não consegue fechar o microfone de todo mundo? Sou professora do microfone dela, é a Miriam. Não estou conseguindo Estou tentando. Também, não estou conseguindo. É o da Miriam, por favor, fecha o microfone. Só um minutinho. Eu já falo com vocês, tá? Eu estava dizendo que o Pedro Casaldáliga, várias vezes eu encontrei, logo depois de assembleias ou reuniões da CNBB, ou do Regional Centro-Oeste, ou da CNBB Nacional, e o Pedro estava quase deprimido. Teve uma vez que ele voltou com o padre Geraldo, o Geraldo norte-americano, não sei se vocês lembram dele, de ônibus de Goiânia para São Miguel do Araguaia, onde ele pegaria o avião para São Félix. E, no meio da noite, ele teve uma desinteria. Ele estava tão abatido, tão angustiado com a reunião que tinha havido, que ele adoeceu. E o ônibus teve que deixá-lo no meio da estrada. Eu sei disso porque eu estava para pregar um retiro naquele dia e esperá-lo em São Miguel do Araguaia para ir com ele, e ele não chegou. Ele ficou na estrada. Dom Helder Câmara, em 1966, escreveu uma carta ao Papa Paulo VI pedindo para o Papa deixar o Vaticano e ir morar no palácio, lá na casa do bispo de Roma, em Latrão, na Basílica de Latrão, e entregar o Vaticano para a ONU como museu. E ele recebeu uma carta, uma resposta do secretário do Papa, quer dizer, do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Viot, que era um francês. E nessa carta muito curta, o cardeal dizia assim para Dom Helder: Sua Santidade Paulo VI recebeu a carta de Vossa Excelência, mas recorda a Vossa Excelência que nós não estamos mais no tempo do Evangelho. E o Dom Helder, as lágrimas corriam quando ele leu isso, que um cardeal do Vaticano escreveu numa carta que nós não estamos mais no tempo do Evangelho. Quer dizer, a gente não precisa mais obedecer ao Evangelho de Jesus. Na prática era isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que a profecia, muitas vezes, exige de nós esse sofrimento. Se coloca numa situação de marginalidade. Aqui no Recife, há uns 2 anos atrás, ou 3, eu fui chamado pelo bispo auxiliar do Recife, na época, que já mudou, para responder a um interrogatório do processo de canonização de Dom Helder.
E o bispo começou o meu interrogatório dizendo assim: aqui tem uma acusação contra o servo de Deus, Helder Câmara. E a acusação é que ele, quando saiu da arquidiocese, quando ele se aposentou, deixou a arquidiocese numa situação de muita pobreza. Ele acabou com o que a diocese tinha de bens. O senhor concorda com essa acusação contra ele? Eu respondi: o que é que o senhor está me perguntando exatamente? Ele disse: se o senhor concorda que realmente ele gastou os bens da diocese, dilapidou. Eu disse a ele: olha, Dom Helder, em 1965, assinou o Pacto das Catacumbas, em Roma. E, conforme esse pacto, ele se comprometia, chegando na diocese, tornar a diocese uma igreja pobre dos pobres. Então, é verdade, ele acabou com os bens da diocese, ele fez reforma agrária em 2 engenhos de cana-de-açúcar que a diocese tinha, ele entregou todas as casas que a diocese possuía de aluguel para fazerem obras sociais, ele acabou com os bens da diocese. Agora, para mim, isso não é uma acusação contra ele. Isso é um testemunho de que ele cumpriu o Evangelho de Jesus. Mas o bispo me ouviu fazendo assim, olha. Ele não precisou falar nada, ele só fez isso. Eu entendi. Então, gente, a segunda pergunta do Chico, sobre a interpretação que a gente faz das pessoas que votaram, que escolhem, é muito difícil. Eu acho que é uma realidade muito múltipla. Tem de tudo. Tem gente enganada por fake news. Tem gente que a religião tradicional sempre dá mais segurança, sempre dá mais conforto. E a igreja sempre foi de direita. Os que não são normais somos nós, eu e vocês. A igreja foi contra a Revolução Cubana, a igreja foi contra a libertação dos nossos países latino-americanos, gente. Quando eu digo igreja, quer dizer a hierarquia católica. Salvo exceções, é claro, teve padres revolucionários desde o começo, mas a hierarquia como tal, a estrutura sempre foi de direita. Agora, claro que a gente, quando lê como Paulo Freire, né, uma pedagogia libertadora, eu não posso dizer o povo foi enganado, o povo não tem... O próprio Bolsonaro, parece que ontem ou anteontem, disse as pessoas que votam em mim, a inteligência é quase zero. Não sei em que contexto ele falou isso, mas nos jornais eu li isso. Então, eu não acredito isso. Eu acho que houve um engano, uma sedução, né? Além dos defeitos da esquerda, da decepção, da desilusão. Então, uma máquina de propaganda imensa, Rede Globo, Band, tudo isso, muita desilusão, e o povo buscando soluções, a gente quase diria popularmente, apocalípticas, né? Mas é muito difícil porque é uma interpretação muito ampla sobre isso. Não dá para dizer foi por isso, foi por aquilo. São muitas causas. Ampliar sem submeter os outros, Moreira, é muito importante. Se a gente vê o Evangelho de Jesus, ele sempre fez a profecia radical, mas sem constranger ninguém. Nunca forçou ninguém a aderir. Você coloca a postura que você tem, mas não é uma coisa que você possa exigir de ninguém. É muito interessante porque esses bispos que eu conheci, Dom Tomás, Dom Pedro,
Dom Helder, eles tinham essa capacidade de dialogar com muita gente. Dom Helder era amigo do rei da Bélgica, o Balduíno, e a rainha Fabiola. Dom Helder tinha entradas na classe alta. Não era uma pessoa, digamos assim, que só falava entre nós. Não, não, não. Ele tinha... Agora, nunca por isso ele deixou de ter uma profecia clara. Não é? Nunca, não era por isso que ele contemporizava. Não, não. Eu me lembro de uma história de um Natal em que eu estava lá, eu trabalhava com ele, e eu vi uma senhora dona de engenho de cana-de-açúcar, vim visitá-lo e falou com ele ali em 5 minutos de pé, e quando saiu, colocou na mão dele um envelope assim, né? E ele meio segurou na mão e ela disse: isso é para os seus pobres, é o Natal dos pobres. E aí o Dom Helder devolveu, na frente das pessoas que estavam ali, o envelope para ela e disse: minha irmã, eu lhe proponho o seguinte, leve de volta o seu envelope. No lugar de pensar em Natal dos pobres, se pergunte quanto você paga a sua lavadeira de roupa. Quantas pessoas trabalham na sua casa sem carteira assinada? Os pobres não precisam de esmola. Eles precisam de justiça e têm direito a ela. Aí a mulher disse: isso é comunismo, o senhor é comunista. Na porta, na frente de todo mundo. Mas ele dialogava com essa classe. Ele nunca deixou de dialogar. Aline pergunta como lidar com o contraditório, onde, principalmente em locais e situações, a gente não tem confiança para ser nós mesmos. Então, eu disse, se a gente se apoia uns nos outros em pequenos grupos, nas pastorais proféticas da igreja, e se a gente, inclusive com Paulo Freire, essa estratégia correta do diálogo, em que a gente escuta o outro, diz o que a gente pensa, mas sem... Era isso, gente, que eu teria. Vamos fazer a segunda rodada e última? Pode ser? Tudo bem. Marcelo, deixa eu só colocar, pessoal, eu coloquei no chat um link de uma lista de presença, então eu pediria para que vocês assinassem a lista de presença para a gente ter o registro das pessoas que participaram no dia de hoje. E eu vou procurar fazer aqui, deixa eu ver, 3 perguntas, a gente está indo para o encerramento, a gente vai fechar com essas 3 perguntas, né? Então, procurei agrupar. Marcelo, para explicar, faz uma comparação entre missa e culto profético e não profético. Não profética, né? Isso é do Dentinho, pergunta do Dentinho. Tem uma pergunta do Vânio, que eu acho que sobre o pessoal que votou, mas acho que você já contemplou na última fala, que ele pergunta o que esperar para o ano que vem desses cristãos que votaram nesse governo, mas eu acho que na última fala você já de certa forma contemplou. O Renan, ele pergunta o seguinte: Marcelo, me parece, Renan, me parece que está na moda nas igrejas um tipo de profecia baseada na adivinhação ou na ordem do líder religioso, o famoso eu profetizo. Mas fico pensando que esse tipo de profecia é muito fácil e cômoda. No curso de verão de 2019, conversei com você sobre a situação dos migrantes e refugiados, que é justamente o tema que o Papa nos chama a atenção no dia de hoje, e fico pensando que é muito fácil profetizar que a pessoa vai encontrar a sua pátria, vai encontrar a sua casa, vai sair da rua, mas é muito mais difícil se inserir no conflito,
se inserir no mundo dos migrantes e refugiados. O que você acha disso? E o pastor Luiz Eduardo, né, Monge Marcelo, sou pastor da Igreja Metodista e fui acusado de, ao pregar Jesus, ao invés de pregar uma religião, preguei uma ética. Ao invés de pregar a salvação, preguei justiça. O que você acha disso? Está no mudo. Pois é, gente. Dentinho, a missa tem muita dificuldade de ser culto profético porque ela se tornou um culto sacrificial. Desde pequeno, para a primeira comunhão, a criança aprende no catecismo que a missa é a celebração do sacrifício de Jesus no Calvário, feito de uma forma incruenta, que é uma teologia medieval. E aí o padre, a maioria dos padres, eles se sentem fazendo um sacrifício para Deus. Deus precisa de que hoje a gente, por exemplo, a história de missa por defunto, missa por intenções, isso revela essa religião onde um Deus precisa de que eu o agrade para ele fazer o que eu peço. E essa visão sacrificial, sacerdotal da missa impede totalmente uma dimensão profética. Quando é que a Eucaristia, em que é que a ceia de Jesus é profética? Ela é profética se você colocar numa mesa pão e vinho, alimentos, e disser o que nós estamos fazendo aqui é um ensino do que nós temos que fazer na vida, que é repartir o pão, que é partilhar. Aí ela virou profética. Ela é profética quando o padre ou o pastor evangélico diz, gente, o Santo Agostinho disse isso, esse pão que está aqui na minha mão, ele representa o que nós somos. É nós que somos o corpo de Cristo. E o pão é sinal disto. Aí ela é profeta. Agora, quando ela fica no culto ao Santíssimo Sacramento em si, ela deixou de ser profeta. Quando a missa é celebrada pelo padre, que é o oficiante, o sacerdote, e o povo assiste, ela deixou de ser profeta. Então, eu não vou continuar isso, vocês entenderam. Ela é profética quando ela é um sacramento, quer dizer, quando ela é sinal de uma coisa para fazer na vida. Mas quando ela é em si própria, e saiu dali, saiu até a próxima missa, ela já não é mais profética. Então, Renan, eu concordo totalmente com você que existe uma impressão ou uma forma de falar de profecia que é, por exemplo, palavras importantes, declarações, e tem momentos onde isso é simbólico e isso tem valor. Não vamos negar isto. Por exemplo, a mensagem do Papa para um dia como o de hoje tem uma dimensão profética, mas não basta. O que seria? Eu vou fazer uma comparação com você. A comparação entre o trabalho de articulação e o trabalho de base. O que é que você me responde? Você vai dizer, não, Marcelo, o trabalho de base, é fundamental. Sem ele, o edifício não tem alicerce. Então, o trabalho que eu estou fazendo de articulação, eu vou articular o quê se não tem base? Agora, por outro lado, se só houver trabalho de base e não houver de articulação, como é que você vai fazer? Então, com a profecia, a mesma coisa. Existe a profecia do Júlio Lancelotti com os sofredores de rua em São Paulo. E existe a profecia do movimento de catadores de resíduos sólidos no Brasil inteiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Recife, na Bahia, e que fazem encontros anualmente, como fazem encontros com meninos de rua. Os dois níveis
Um não deve dizer ao outro, você não vale, que vale sou eu. Um precisa do outro. Agora, é claro, eu estou de acordo com você, Renan, que o fundamental é a inserção. Você disse isso, é inserir-se no mundo dos migrantes e refugiados. É isso mesmo. Sem isso, a articulação fica pairando no ar. Terceira questão, Luiz Eduardo. Alegria de falar com você, meu irmão, e Deus te abençoe, te fortaleça nessa sua profecia de mostrar que o cristianismo é uma fé ética, fundamentalmente ética. A ética é a alma da fé, ela não é a fé. A gente não pode dizer a minha fé é só ética. Não, a ética é uma atitude, na ética significa a responsabilidade uns pelos outros, a dimensão de comportamento que a gente tem social, ela é fundamental. Agora, ela é fundamental como expressão da fé. Então, você tem toda a razão. A salvação, ela se ancora, ela se firma a justiça é a base da salvação. Sem justiça não há salvação. A salvação, ela é a dimensão da justiça social e ela é o Pedro Casaldáliga, numa dos escritos dele, não me lembro agora qual, ele dizia, quando a gente fala de libertação, a gente fala de libertar de e libertar para. A gente poderia dizer a mesma coisa de salvação, de profecia. A salvação é de. Eu me salvei de quê? De morrer? De ser preso? De quê? De quê? De cair doente? Então, a salvação é de, mas também é para. Significa o ato de salvar é o ato de colocar a pessoa numa segurança, no pleroma, diz o grego, numa situação de equilíbrio, né? A graça e a paz. Essas são as primeiras palavras da salvação. Graça e paz. Então, você tem toda a razão em pregar a ética, em exigir a ética e em dizer que a salvação se firma na justiça. Gente, acho que é isso, né? Nós estamos no finalzinho do nosso encontro. Não sei se eu ajudei. A minha impressão é que essas coisas, esses encontros como esse aqui, eles servem para confirmar. E é isso que eu gostaria de fazer com cada uma de vocês, confirmá-los no caminho. Dizer, vocês estão no bom caminho, nesse caminho de uma fé profética. Cada um do seu jeito, cada um com suas possibilidades, cada um dentro da sua realidade, e que Deus os abençoe, Deus complete em vocês, diz a liturgia antiga, um salmo da Bíblia, né? Deus complete aquilo que Ele mesmo começou em vocês. E contem comigo como irmão a qualquer momento, como irmão de caminhada. Comemos todo doce, vocês gostaram? Muito obrigado, Marcelo. Bom, né? Marcelo. Obrigado pelas suas palavras. Deixa eu só dizer uma coisinha, Robson. Pode falar, Ronaldo. Que, como lá em Emaús, eu queria te dizer, Marcelo, que o nosso coração ardia enquanto você falava, viu? Todos nós. Então, nós reconhecemos em ti essa figura do profeta que faz o nosso coração arder, o nosso coração ficar quente, aí, acalentado. Muito obrigado. Se eu visse o nosso chat aqui, quantas mensagens de agradecimento, de forma espetacular. Agradecer aí a ti, sem tirar a sua palavra, Robson, e agradecer a Raquel também, né, Raquel? Quem sabe a Raquel nos fecha aí com um brinde, mais um brinde especial, né, Robson? O que você acha? Raquel, você poderia, inspirada nesse momento,
escolher uma música para a gente? É um presente, né, poder estar aqui nessa companhia de vocês e ouvir o Marcelo, que é nosso mestre, nossa referência, e aí, Marcelo, nesse caminho, né, quando as pessoas me convidam para ajudar em algum momento celebrativo, aí aparece a Raquel, né, mas na realidade, a Raquel que aparece, na verdade, está rodeada de várias outras mulheres e homens. E aí fica o nome da Raquel, né? Mas, na realidade, nunca estou sozinha, sempre estou na companhia de pessoas maravilhosas aqui do Espírito Santo e de outros lugares. E essas suas palavras, Marcelo, elas nos fortalecem, né? Eu sou uma mulher professora, sou divorciada. Então, há muitos anos que na Igreja Católica, né, a minha presença ela incomoda demais. Mas a gente vai seguindo em outros espaços, sintonizando com essa espiritualidade libertadora, que é nossa esperança nesse caminho, essa espiritualidade libertadora que nos promove essa religação com o sagrado, com o humano que nos habita, né? Então, eu partilho uma canção que foi composta nesse tempo desafiador de pandemia, e a canção ela tem o nome de Humanidade. É uma canção que brota nesse tempo, mas que ela germina, mas que ela foi plantada, então, com todo esse trilhar e também com pessoas de bem que nem estão no movimento de fé e política ou no CEBI, mas que estão em outros espaços também defendendo a vida, né, como o professor Donizete, que inclusive é paulista, mora aqui no Espírito Santo. Então, pessoas de bem que vão nos iluminando o caminho, né? Então, partilho com vocês essa canção, Humanidade. Pachamama, nossa casa, cuidado nos reclama, a compreender a vida, somos convidadas, ser humano, trabalhar, partilhar, fazer memórias, celebrar e agradecer, a beleza nos habita, servir, cuidar da vida, servir, cuidar da vida. Pachamama, nossa casa, cuidado nos reclama, a compreender a vida, somos convidadas, ser humano, trabalhar, partilhar, fazer memórias, celebrar e agradecer, a beleza nos habita, servir, cuidar da vida, servir, cuidar da vida, servir, cuidar da vida, servir, cuidar da vida. Gratidão, um forte abraço. Esperançar, cuidar da vida, servir, lutar. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que a arte ajuda a elevar o espírito, né? Eu acho que a arte é muito importante na nossa vida e na vida das nossas celebrações, no nosso pensamento, da nossa vivência de fé e da nossa militância também, né? A arte é fundamental. Muito obrigado, Raquel, por estar com a gente hoje e estar ajudando nesse trabalho. Marcelo, eu gostaria de pedir para você uma bênção para a gente encerrar o dia de hoje com uma bênção sua. Pois não, Robson. Eu vou propor, eu vou
dizer para vocês, digamos, uma bênção que vem de uma religião muito antiga, a tradição celta, que tem várias bênçãos lindas. Uma delas diz assim: a ternura da Mãe Terra, o encanto das águas, o sopro da ventania divina envolva a cada uma de vocês com um sinal do amor divino, hoje, agora e sempre. Acho que essa bênção é muito ecumênica, né? Muito ampla, e ela diz isso que nós todos desejamos uns aos outros. Essa mística do cuidado, essa fé profética que junta carinho, ternura e força, né? Naquilo que a gente quer. E sábado próximo, todo mundo que puder, com todos os cuidados e máscaras, vamos para a rua, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito obrigado. Fora. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora genocida. Fora Bolsonaro. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Desculpa ter entrado no final, mas estava no culto. Estava pregando. Hoje era o meu dia. Tá bom. Abraços. Obrigada. Boa semana. Boa semana a todos. Tchau, tchau. E dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê... Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Moreira. Boa noite, boa noite. Boa semana, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo de bom para cada um e cada uma. Tchau. Deus abençoe, boa noite. Valeu, Demétrios. Valeu, querido. Boa noite, Um abraço. Obrigado aí. Ronaldo, querido, obrigada. Boa noite. Isso, Deusa. Valeu, pastor, pastora, obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Foi muito bom. Foi bom, né? Clécia, obrigado. 10, viu, Clécia? Obrigado, viu? Muito bom. Tchau, Clécia. Das redes sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei por dentro, enquanto ele vive entre nós. Ronaldo já. Ô, Ronaldo. Ronaldo, Luiz Eduardo. Foi muito bom. Oi. Oi, excelente, excelente. Foi Muito bom, muito bom. Maravilha. Maravilha, excelente, excelente. Muito tá bom. Ronaldo, você gravou? Muito bom. Sim. Todo gravado. Está aqui direitinho. Ronaldo e o Robson gravaram. Eu gravei também.